Agora, Priscila, nós vamos de mais entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Vamos falar agora com o Marco Antônio Araújo Júnior, que é advogado especialista em direito do consumidor, e ele fala sobre regras para os voos cancelados. Bom dia, Marco Antônio, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Priscila, bom dia, Luciano, é um prazer estar com todos com vocês aqui no Jornal da Rede Alesp. Marco Antônio, fala um pouco para a gente sobre a regra geral de voos cancelados, né? Tive um voo cancelado durante a pandemia e a companhia não deu nenhum tipo de assistência. O que pode ser feito, né, durante esse período aí de março para cá? Muito bom. Luciano, nós tínhamos uma resolução da ANAC, a resolução de número 400, que tratava desse assunto. No período da pandemia, especificamente, essa resolução sofreu uma flexibilização excepcional e temporária, né? Que vai de 19 de março até 31 do 12. 31 do 12 é a data do decreto da pandemia. Nós não sabemos se esse decreto será renovado ou não. Então, há possibilidade de renovação dessa flexibilização. Tudo isso aconteceu a partir de uma medida provisória, a 925, que foi convertida numa lei, na Lei 14.034 de 2020. E nesse conjunto legislativo da medida provisória 925 e da Lei 14.034 de 2020, o consumidor acabou perdendo alguns direitos. Um deles, por exemplo, é no caso de cancelamento. Na hipótese de cancelamento do voo por culpa da companhia, o consumidor eventualmente pode pedir o crédito, pode pedir que seja colocado em outro voo, mas se ele insistir no reembolso, o reembolso pode acontecer no período de até 12 meses, né, e com a possibilidade de pagar multa. Essa é uma mudança relevante. Doutor, eu queria que o senhor explicasse também para a gente o que pode acontecer, então, com os voos, se eles forem cancelados agora até o dia 31 de dezembro. Há um prejuízo para o consumidor, para as empresas? Há essa possibilidade ainda em função da pandemia, do aumento do número de casos. Não porque a pessoa teve algum problema, alguma eventualidade, mas se nós tivermos uma outra determinação governamental por conta dos aumentos do aumento do número de casos. Perfeito. Um eventual lockdown, né, Priscila? Em algumas cidades, em alguns aeroportos. Isso é o que a gente chama de alteração programada. A alteração programada é aquela que é feita pela empresa, né? Quando acontece uma alteração programada, não importa muito o motivo. Pode ser porque o voo não chegou, pode ser porque o aeroporto não está funcionando, pode ser porque, de fato, houve lockdown. O passageiro tem que ser informado com 24 horas de antecedência da data do voo. Se isso acontece, se a companhia consegue avisar com 24 horas antes, aí a companhia é obrigada a realocar o passageiro, é o que a gente chama de reacomodação, em outro voo disponível da própria empresa aérea, sem custo nenhum. O passageiro pode escolher um outro voo, mesmo destino, sem custo nenhum. Agora, quando não é dentro desse prazo, aí tem que dar a possibilidade do reembolso integral, tá? Então, nesse caso, há sim a possibilidade de novos cancelamentos, e se houver esse novo cancelamento, a companhia tem que responder por isso, nesse sentido que eu te falei. Além de tudo isso, tem o que a gente chama de assistência material. Se o passageiro estiver no aeroporto, ele tem direito, acima de 1 hora, ele tem direito de facilidade de comunicação, como, por exemplo, internet, telefone. Acima de 2 horas de atraso, ele tem direito de alimentação, que é um voucher para refeição de lanche, bebida, refrigerante, essas coisas. E a partir de 4 horas, é obrigatório que seja hospedagem, se o passageiro mora em outro local, hospedagem, então, de um pernoite próximo, no hotel próximo que a própria companhia aérea vai indicar, e também transporte de ida e volta. Agora, doutor, vamos supor que a pessoa contraiu o coronavírus, né? Foi internada ou está naquele período de isolamento. E aí não vai poder embarcar, não vai poder viajar, né, pelas normas sanitárias. A pessoa que contraiu a Covid, tem direito a esse reembolso das companhias aéreas? Perfeito, Luciano. Na verdade, então, seria um cancelamento por culpa do passageiro, né? Ou porque contraiu Covid, ou porque resolveu não viajar, ficou receoso, viu que o número está aumentando, como disse a Priscila agora há pouco, viu que a curva de morte está crescendo e ficou um pouco receoso e não quer viajar. Se o passageiro pedir o cancelamento, se for por culpa dele, então, o cancelamento, qualquer que seja o motivo, ele não precisa justificar,
ele fica isento de cobrança de multa contratual, caso o consumidor aceite deixar esse valor pago pago na passagem como crédito para uma futura utilização na mesma empresa. E esse crédito, esse voucher que a gente está chamando, pode ser utilizado por ele ou por terceiro. Essa é uma novidade que não tinha na Resolução 400 e que agora tem. Então, se eventualmente eu cancelo porque eu não quero viajar, eu tenho um período de 18 meses para a utilização desse crédito e eu posso passar para terceiro, eu posso reembolsar, que é a expressão que a gente usa. Doutor, e no caso das pessoas que já se programaram, então, aí para as férias, né, que devem aí até ali março, né, comecinho de abril, nós não sabemos o desenvolvimento, então, da pandemia, seja aqui no Brasil ou no mundo, caso a pessoa queira fazer uma viagem internacional. Também pode usufruir dessas alterações, isso que o senhor falou agora, até de passar para uma outra pessoa a sua passagem de avião, ou ela pode cancelar caso a pandemia tome outra direção? É uma pergunta interessante, Priscila. Até o presente momento, a gente faz essa entrevista agora em meados de dezembro, né, de 18, até o presente momento, as regras valem até 31/12/2020. Tá? Pode haver uma prorrogação? Pode. Há uma tendência de que haja prorrogação, pelo que a gente está olhando no exterior. Né? Vários países da Europa, dos Estados Unidos, prorrogaram o lockdown, realizaram um novo lockdown. E aí, se isso acontecer no Brasil, pode haver uma prorrogação desses benefícios ou dessas regras diferenciadas da medida provisória e da lei. Agora, vale lembrar, por enquanto, é até 31/12. Então, se não mudar nada, isso acontecer no ano que vem, aí vai valer o que está na portaria 400, na Resolução 400 da ANAC, e aí pode acontecer de ter um prejuízo maior. Tem direito à assistência material, a empresa tem 72 horas para informar um cancelamento, senão ela tem que reacomodar e tem que ter reembolso, e no caso do cancelamento ocorrer por vontade do consumidor, do cliente, ele tem que pagar eventual multa por isso. Tá certo, doutor Marco Antônio Araújo Júnior, advogado especialista em direito do consumidor. Doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigada, doutor. Ótimo dia para o senhor. Obrigado, Luciano. Obrigado, Priscila. Um ótimo dia para vocês.